Olá, hoje nós vamos para o capítulo 44. O capítulo 44 traz regras da admissão ao santuário. O que é isso? Esse santuário visto pela visão de Ezequiel, que é um novo templo. Você sabe que Ezequiel está no exílio, Ezequiel está com o povo do exílio, o templo lá em Jerusalém foi destruído e Ezequiel tem uma visão de um novo templo. Essa visão de um novo templo nós já passamos aqui. É um templo baseado na sua arquitetura, naquele templo que fora construído e agora está destruído, mas é um templo um pouco diferente, com câmaras laterais, quartos laterais, uma outra arquitetura. Na visão de Ezequiel, esse templo traz um tempo de reconstrução e de restauração. Então, na verdade, é uma visão. Nos capítulos anteriores, você acompanhou comigo toda a arquitetura deste templo que Ezequiel viu, né, na sua visão. Um templo que você acompanhou comigo, mostrando toda a parte arquitetônica e principalmente o altar. O último capítulo mostrava para a gente o altar. Mas tudo isso é a visão de Ezequiel. Agora, Ezequiel vai passar para a gente, por causa desta profecia, por causa dessa visão, quais são as regras deste templo. Quem é que pode entrar? Quais são os sacerdotes que podem oficiar? Não serão todos os levitas, somente os levitas descendentes de Sadoc. Então tem regras novas para o templo, tá certo? Lembrando que esse templo não existe factualmente, né? Não existe esse templo. É um templo na cabeça, na visão de Ezequiel. O templo ainda está lá destruído, né? Ele vai ser reconstruído daqui a um tempo, quando o povo voltar do exílio. Aí vai ter toda aquela situação em que Ciro, né, ele vai permitir a reconstrução do templo. Mas isso é depois, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Leia comigo, então, o capítulo 44, tá bom? Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: este pórtico ficará fechado, ninguém abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ele permanecerá fechado. O príncipe, entretanto, enquanto tal, poderá aí assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Ele conduziu-me em seguida pelo pórtico norte diante do templo. Lá pude contemplar a glória do Senhor que enchia o templo do Senhor. A essa vista caí com a face em terra. O Senhor disse-me: filho do homem, presta bem atenção, olha bem com teus olhos, fica com o ouvido atento ao que te vou dizer. São as leis e as ordens concernentes ao templo do Senhor. Vela com cuidado a admissão no templo, assim como a exclusão do santuário. Dirás a esses rebeldes israelitas: eis o que diz o Senhor Javé. Israelitas, basta, chega de abominações. Quando fazias a oferenda do meu pão, da gordura e do sangue, introduzistes no meu santuário para profaná-lo estrangeiros, cujo coração não é menos incircunciso que a carne. Violastes dessa forma a minha aliança com todas as vossas abominações. Em vez de vos ocupardes vós mesmos com o serviço do meu santuário, encarregastes esses estrangeiros de fazê-lo em vosso lugar. Eis o que diz o Senhor Javé: nenhum estrangeiro cujo coração é incircunciso, tanto quanto a carne, penetrará em meu santuário. Não, nenhum dos estrangeiros que residem entre os israelitas.
Os levitas que me deixaram desde o tempo em que Israel se desviava, abandonando-me para seguir os ídolos. Esses levitas levarão a pena de sua falta, servirão em meu santuário na qualidade de porteiros e farão o serviço da casa, degolação para o povo, as vítimas degolarão para os povos as vítimas destinadas aos holocaustos e aos sacrifícios e ficarão à disposição do povo para todo o serviço. Porque se puseram a seu serviço diante dos seus infames ídolos e arrastaram os israelitas ao pecado por causa disso, oráculo do Senhor Javé, ergo a mão contra eles e sofrerão a pena de sua falta. Não poderão mais aproximar-se de mim para exercer diante de mim as funções sacerdotais, nem para tocar as minhas coisas santas, nem para entrar no lugar santíssimo, mas carregarão a vergonha que lhes mereceram suas práticas abomináveis. Eu os encarregarei da guarda do templo, de seu serviço e de todos os trabalhos que devem ser feitos aí. Os sacerdotes levíticos, descendentes de Sadoc, que asseguraram a guarda do meu santuário no tempo em que os israelitas se afastavam para longe de mim, são eles que se aproximarão de mim para me servir. São eles que ficarão em minha presença para me oferecer a gordura e o sangue, oráculos do Senhor Javé. São eles que penetrarão no meu santuário, eles que se aproximarão da minha mesa para o meu serviço, que o cumprirão com fidelidade. Ao passarem as portas do átrio interior, deverão estar vestidos de linho, não terão lã sobre ele, quando oficiarem nos pórticos do átrio interior e no templo. Trarão na cabeça turbante de linho, e sobre os rins calções de linho. Não trarão cinto que possa provocar transpiração. Quando passarem ao átrio exterior, lá onde o povo se encontra, despirão suas vestimentas litúrgicas, deporão nas câmaras do santuário e se revestirão de outros hábitos, a fim de que não toquem os leigos com suas vestimentas consagradas. Não rasparão a cabeça, não deixarão crescer livremente sua cabeleira, apararão, porém, os cabelos. Nenhum sacerdote beberá vinho quando tiver de penetrar no átrio interior. Eles não desposarão viúvas nem mulheres repudiadas, mas somente as virgens de descendência israelitas. Poderão, entretanto, casar com a viúva de um sacerdote. Ensinarão meu povo a distinguir o sagrado do profano, a discernir o que é imundo do que é puro. Nos debates terão de julgar, e o farão de acordo com o meu direito. Em todas as solenidades observarão as minhas leis e ordenações e santificarão os meus sábados. Não tocarão em cadáver para não se contaminar. Entretanto, essa mancha será tolerável para um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã não casada. Após sua purificação, serão contados 7 dias. Depois, no dia em que entrar de novo para o seu serviço, no santuário, no átrio interior, oferecerá um sacrifício de expiação, oráculo do Senhor Javé. Quanto ao seu patrimônio, sou eu que serei o seu patrimônio. Não lhes assinalareis propriedade em Israel, sou eu que serei sua propriedade. Eles se nutrirão das oferendas e das vítimas oferecidas pelos pecados e pelo delito. Será para eles tudo que tiver sido votado ou interdito em Israel. O melhor de todas as primícias de todas as espécies de oferendas será dos sacerdotes. Vós lhes dareis também as primícias de vossa farinha, para que possais merecer as bênçãos sobre vossa casa. Os sacerdotes não comerão carne de nenhum animal morto ou despedaçado, quer seja de um pássaro, quer de outro qualquer animal. Muito bem. Essas regras que são dadas aos sacerdotes e aos levitas são muito parecidas, aliás, são quase idênticas às regras que já tinham sido passadas ali no livro do Levítico. Você acompanhou o livro do Levítico comigo e sabe que para os sacerdotes e levitas há regras bem específicas, né? Mas o que acontece aqui? Muito bem, o povo, ao apresentar o novo templo, o templo de Ezequiel, Ezequiel acende no povo a esperança da volta. Muito bem, o povo então espera e aguarda o momento de voltar para a Babilônia, porque sabe que Deus vai fazer com que esse povo volte. E nós sabemos pela história, Ciro vai
conquistar a Babilônia, derrotar na Babilônia, derrotar o conquistador da Babilônia, e ele, Ciro, o grande rei da Pérsia, vai permitir que o povo, os israelitas, voltem para sua terra. Inclusive, Ciro vai até estimular e patrocinar a reconstrução do templo. Muito bem, então isso vai acontecer. Mas na cabeça do povo agora, existe essa profecia de Ezequiel, essa visão de Ezequiel que fala, vamos nos preparar para quando a gente voltar e reconstruir o templo. Então, na cabeça deles estava assim, quando a gente for liberto, quando a gente voltar para a nossa terra, lá nós reconstruiremos o templo. Só que esse templo agora nós teremos algumas regras. E são essas regras que está aqui nesse capítulo 44. Deixa eu falar. Uma das primeiras regras é justamente que quando eles voltarem, não serão admitidos estrangeiros no trabalho, no serviço do templo. Por quê? Você sabia que no tempo de Davi e Salomão, você acompanhou comigo também, né? Havia muitos prisioneiros de guerra que eram estrangeiros. E, olha para você ver, para fazer o serviço mais pesado do negócio, os levitas, os sacerdotes, começaram a admitir os estrangeiros. Degolar, derramar o sangue, depois limpar, lavar as mesas, tudo isso. Então esse serviço pesado que os levitas deviam fazer, porque eles foram escolhidos por Deus para isso, eles começaram a passar. E quem permite isso? Davi e Salomão. Davi e Salomão permitiram que no templo podia se admitir estrangeiros incircuncisos que fizesse o trabalho pesado. Gente, é a mesma coisa de qualquer imigrante em qualquer parte do mundo. Os imigrantes em qualquer parte do mundo é que fazem o serviço pesado. Nos Estados Unidos não é assim? Faxineiro, jardineiro, né? Açougueiro, coisa não é assim? No Japão, quem é que mexe com as coisas mais pesadas? Na Europa, é sempre assim, gente. E lá em Israel, entre os israelitas, era a mesma coisa, né? O serviço do templo era muito pesado, porque o que era? Basicamente, sacrifícios. Chegava aqueles animais, grandes ou pequenos, né? Tinha que ser degolado, recolhido o sangue, aí levado para o altar, cortado, uma banda de cá, uma banda de cá, tira a gordura, põe a gordura, né? Leva para o sacerdote queimar a gordura, leva o sangue para o sacerdote colocar no canto do altar, e depois que acabava, era um trabalho danado, porque tinha que lavar tudo isso, lavar onde foi degolado, Nossa Senhora! Era um horror. Aí, os levitas, né, para ficar na boa, começaram a admitir estrangeiros. A nova regra agora, não se admite estrangeiros. Não se admite estrangeiro. Outra coisa também que aconteceu na nova regra do templo. Os levitas que não eram sacerdotes, porque tinha levitas que ajudavam, que tinham que fazer degolar os animais, levar o sangue. Esses levitas, o que aconteceu? Que não eram sacerdotes. Eles começaram, né? Era da família. Eles começaram a misturar com religiões pagãs e eles começaram a fazer santuários regionais. Preste atenção, só podia haver um lugar de sacrifício, que era o Templo de Jerusalém. Mas não é só brasileiro que dá jeitinho não, viu, gente? Não é só brasileiro que dá jeitinho não, eles também davam jeitinho. Como ficava difícil vir lá do norte, lá do sul para Jerusalém, eles começaram a fazer santuários regionais. E começaram a fazer seus sacrifícios lá no norte, lá no sul. E as pessoas, ao invés de irem para o templo, participavam desses sacrifícios lá. E eram esses levitas.
Está escutando? Eles não eram sacerdotes, eles não podiam fazer isso. Só o sacerdote pode oficiar um sacrifício, um holocausto. Eles não eram sacerdotes, mas eles começaram dando um jeitinho, já te falei, dando um jeitinho, eles começaram a fazer isso antes do exílio. Gente, era um pecado, mas todo mundo tolerava. E o pior, que eu vou te contar agora, pior. Geralmente esses santuáriozinhos regionais que esses levitas faziam, era ali nos lugares altos. Aonde se fazia sacrifícios para deuses pagãos. Olha que coisa. Gente, é como se hoje um padre, né? Equivalente a isso, né? Como se hoje um padre, ele, sem falar para o bispo, sem falar para nada, sem dizer para a diocese que ele dá, ele inventa de ter uma igreja ali num lugar e ele faz ali as suas missas, faz tudo, sem estar ligado com o bispo, sem estar ligado com a diocese, sem estar ligado tudo. É como se fosse assim. Então, esses sacerdotes, esses levitas faziam isso. Aí, na visão de Moisés, visão de Ezequiel, por que eu falo sempre Moisés? Na visão de Ezequiel, o que acontece? Agora, quando eles voltarem para o exílio, estes levitas que fizeram esses pecados, porque é um pecado e que ele é tolerado, eles não vão pegar no templo novo, né? Eles não vão fazer as coisas melhores. Eles vão pegar os serviços subalternos. Vai ficar na porta, vai ficar degolando, vai ficar lavando, vai ficar limpando o utensílio. Somente os sacerdotes, os levitas, descendentes de Sadoc, serão sacerdotes. Agora, na visão de Ezequiel, no novo templo, agora acabou. Esses levitinhas que ficaram aí fazendo os seus santuáriozinhos aí nos lugares altos, eles eram chamados levitas dos lugares altos. Eles vão ter agora que pegar o serviço subalterno. Porteiro, lavar as facas, degolar os animais, eles vão fazer isso. E mais uma coisa é interessante. Deixa eu ver se é isso. Aí depois, os sacerdotes descendentes de Sadoc terão regras. Só poderão usar linho, terão regras, não poderão... eles não podem raspar a cabeça, deverão o cabelo crescer, mas não pode também, eles deverão trazer o cabelo sempre aparado, nenhum sacerdote pode beber vinho quando entrar no templo, o sacerdote, depois de oficiar as cerimônias de holocaustos e sacrifícios, ele deve entrar numa sala, naquelas câmaras que eu te disse, tira toda a roupa dele ritual, toda a roupa dos paramentos, deixa lá, põe a roupa dele, porque ele não pode tocar ninguém com a roupa consagrada. E aí tem todas essas regras para o sacerdote. Aliás, tem uma regra aqui do sacerdote, que faz parte do Levítico, que o sacerdote ele não pode tocar em nada morto, então ele não pode ir num velório, ele não pode ir chegar perto de morto, a não ser pai, mãe, filho, filha e irmão ou irmã. Irmã, mesmo assim, se a irmã não for casada. Se ela for casada, ele não pode ir nem no velório da irmã, né? E aí tem isso, gente. Essas são as regras, baseadas nas regras do Levítico, mas algumas regras novas também. Vamos lá pegar alguns textos aqui, só para reforçar aquilo que eu lhe falei. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Versículo 3. Isso é bonito. O príncipe, entretanto... deixa eu explicar. Deixa eu explicar uma coisa interessante. Aqui. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário que fica fronteira oriente, que fica no oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me, este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, ele permanecerá fechado. Escuta, ele permanecerá fechado. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Olha que interessante. No capítulo anterior, você viu?
A glória do Senhor veio por onde? Pelo Oriente. Então ele entrou pelo pórtico do Oriente. Está entendendo? Ele entrou pelo pórtico do Oriente. O Senhor veio por ali e entrou. Entrou. Aí, a partir daquele momento, esse pórtico foi fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Por quê? Porque Deus entrou por ali. Deus, lembra? Você viu até o vídeo no capítulo anterior. A glória de Deus vem rodando, 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 entra pelo Oriente, pelo pórtico do Oriente, pela porta do Oriente. Quando entra pela porta do Oriente, falou, pronto, fecha essa porta. Ninguém entra, ninguém sai. Está entendendo? Porque Deus entrou por ali. Porque Deus entrou por ali. Então, isto aqui é uma coisa muito interessante que eu vou te contar agora. Isto aqui é uma pré-figura de quem? De Nossa Senhora. Olha como a igreja é linda. Quando a igreja fala da virgindade de Maria antes, durante e depois do parto, é baseado na Bíblia. Primeiro porque Deus já havia falado que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Presta atenção. Mas aqui, os estudiosos veem uma pré-figura. Deus vem pela porta do Oriente e entra. Aquela porta é fechada e nada entra mais por aquela porta. Isso significa a pré-figura da virgindade de Maria. Deus vem e entra no ventre de Maria. Desta forma, ali se fecha e acabou. Ninguém mais entra. Aqui, virgindade de Maria. Está vendo? Vamos lá. Vamos lá. Está falando do príncipe aqui, no versículo 3. O príncipe, entretanto, o príncipe aqui, na visão de Ezequiel, ele poderá entrar ali. Ele pode entrar para tomar sua refeição, ali naquela porta do templo, né? E ele entrará ali para tomar a sua refeição. A figura do príncipe, quem é o príncipe? Ah, mas não é rei, é príncipe? Olha, gente, é o seguinte, não há mais rei, né? O último rei que nós tivemos foi aquele rei, o rei que foi morto, o rei Joaquim, que foi levado para a Babilônia, depois o rei que Nabucodonosor destituiu. Então não tem mais rei, não tem mais rei. Não havendo mais rei, quem é esse príncipe? Esse príncipe trata do líder que vai surgir, um líder que vai conduzir o povo, né? Esse líder vai ser constituído no futuro. Isso quando o povo voltar do exílio, vai para a Babilônia. Quando o povo voltar do exílio da Babilônia, vai para Jerusalém. Quando chegar lá em Jerusalém, não vai ter mais rei, mas vai ter um príncipe ali que vai conduzir o povo. Versículo 7. Vamos ver aqui, versículo 7. Quando fazis a oferenda do meu pão, da gordura e do sangue, introduziste no meu santuário para profaná-lo, estrangeiros, cujo coração não é menos incircunciso do que a carne, violaste dessa forma a minha aliança com todas as vossas abominações. Está entendendo aquilo que eu falei para você? Muito bem. Os estrangeiros haviam sido admitidos ao serviço do templo, para fazer esse serviço mais pesado, porque os levitas queriam ficar à toa, né? Então eles queriam admitir. Mas isso, quem deu anuência para isso? Davi e Salomão. Pode deixar eles, deixa eles virem fazer o serviço mais pesado, lavar as facas, lavar o templo, degolar os animais. E isso agora, né? Agora nesse novo templo também é visto como uma coisa muito pecaminosa, e eles não serão mais admitidos, estrangeiros não serão mais admitidos ao serviço do templo, tá bom? Versículo 10,
Os levitas que me deixaram desde o tempo em que Israel se desviava, abandonando-me para seguir os seus ídolos. Esses levitas levarão a pena de sua falta. Muito bem, quem são esses levitas? Muitos levitas se tornaram, como eu disse para você, ministros de santuários de províncias regionais. Também para dar um jeitinho. O porquê? Sacrifício e holocausto só se faz no templo. Mas deram um jeitinho e esses levitas começaram a ser mini sacerdotes espalhados por todas as regiões e províncias, fora de Jerusalém. Celebrava uma liturgia ambígua aí, né? Misturando elementos pagãos e celebrando os sacrifícios. Eles eram chamados de sacerdotes dos lugares altos. Na volta do exílio, eles serão reduzidos às funções subalternas. Quais funções subalternas? Aqui, ó, servirão em meu santuário na qualidade de porteiros, vão fazer o serviço da casa, degolar para o povo as vítimas dos holocaustos e sacrifícios, ficarão à disposição do povo para todo o serviço. Esses levitas que não podiam ser sacerdotes, que ficaram sendo mini sacerdotes por aí, agora na volta do templo novo, não vão mais fazer serviços mais altos, vão pegar os serviços subalternos. No versículo 15, os sacerdotes levíticos, descendentes de Sadoque, que asseguraram a guarda do meu santuário no tempo em que os israelitas se afastavam para longe de mim, são eles que se aproximarão de mim para me servir. São eles que ficarão em minha presença para me oferecerem gordura e o sangue, oráculo do Senhor Javé. Somente os levitas descendentes de Sadoque, né? Eles vão ser os sacerdotes que vão oficiar os sacrifícios e holocaustos. Mas os sacerdotes descendentes de Sadoque, desde o tempo de Davi, já prestavam serviço no templo, né? E é interessante, porque desde o tempo de Davi eram esses descendentes de Sadoque que eram os sacerdotes. E há uma coisa histórica muito interessante. Esses sacerdotes descendentes de Sadoque não tomaram parte nessa bagunça de oficiar sacrifícios de holocausto em lugares altos. Eles não, eles se mantiveram fiel no templo, até o templo ser destruído. Os sacerdotes descendentes de Sadoque não se debandaram fazendo sacrifícios em santuáriozinhos regionais, se mantiveram fiel ao templo de Jerusalém. E para terminar, versículo 17, uma curiosidade, ao passarem as portas do átrio, sacerdotes, né? Ao passarem as portas do átrio interior, deverão estar vestidos de linho, não terão lã sobre si quando oficiarem nos pórticos do átrio interior e no templo. Sabe por que o linho? Sabia por quê? Curiosidade. A proibição de lã e a insistência no linho é por uma questão de higiene e de limpeza. Na verdade, os egípcios e os cananeus só usavam linho nas suas cerimônias. Só usavam linho. Os egípcios e cananeus. Mas nem é por causa disso. É por causa de limpeza. Porque o sacerdote mexe com muito sangue, muita sujeira ali no sacrifício. É carvão, é sangue, é fogo, aquela coisa toda. O linho é fácil de lavar. O linho é muito fácil de lavar. A lã não. A lã mancha muito. A lã, quando cai sangue na lã, é difícil de tirar. E no linho é mais fácil. Até hoje. Quando você tem um linho, basta você lavar um pouquinho e pôr no sol. O linho, ele reage com a luz do sol e fica mais branco. Sabia disso? Sabia não. Imagina. Então, quando você quer lavar uma coisa de linho, passa um sabãozinho, põe no sol para coradouro ali e deixa ele ali. Quanto mais sol bate no linho, mais branco ele fica. Mais branco ele fica. Então, o linho é muito fácil de lavar e muito fácil de tirar a mancha. Então, as roupas dos sacerdotes, tanto o turbante, tanto as roupas, deveriam ser sempre de linho, por uma questão até de limpeza. Os sacerdotes terão regras, que são as regras que seguem as regras do Levítico, como eu disse para você, né? E assim já se pensa nessa restauração do templo e de um novo tempo para os israelitas. O que é importante aqui?
A esperança do povo está sendo de novo alimentada pela presença de Deus junto do seu povo. Deus sempre vai nos resgatar. Não há exílio, não há sofrimento que seja maior do que o amor de Deus. Et crutim Domini, fugit partis adversi, vite deleo de tribuda, radix Davide. Aleluia.